Qual a diferença entre o trabalho executado e um trabalho inteligente? Bom, na aula de hoje nós vamos ver como nós podemos dar continuidade então na construção da nossa torre metálica, aqui fazendo o modelo utilizando os recursos do SolidWorks, colocando lá todos os membros estruturais e vamos aí progredindo até finalizarmos esse projeto. Mas antes de entrarmos no nosso projeto aqui no SolidWorks, eu queria trazer a atenção sua de dois exemplos ou duas histórias de vida. João e Marcos. João e Marcos tinham algo em comum. Ambos fizeram um curso no Senai de soldador. E também ambos tiveram a brilhante ideia de usar os recursos que tinham da empresa que haviam trabalhado para poder montar uma serralheria na garagem de casa. Bom, nós podemos, lógico, admirar a iniciativa dos dois. Mas existe uma diferença curiosa a respeito desses dois profissionais. João era o típico profissional que gosta de trabalhar de forma mais confortável possível. Então, como é que ele fazia? Ele tinha lá o caderno, aquele caderno de arame, onde ele abria, fazia os seus desenhos como croquis de caneta, colocava mais ou menos as medidas da trena que ele pegava, e no final de cada trabalho ele costumava tirar uma foto das estruturas de portões que ele fazia. Por quê? Porque aquilo acabava sendo um mostruário para os seus próximos clientes, né? Bom, João era inteligente. Bom, mas Marcos era um pouco diferente. Marcos ele investiu num curso para poder aprender a desenhar em CAD. E os desenhos que ele fazia dos modelos de portões, ele deixava todo prontinho e imprimia e entregava para o seu cliente. Mas também Marcos ele foi um pouco mais além. Ele investiu num curso de Excel para poder conseguir extrair dos seus desenhos as listas de materiais para cada tipo de portão que ele fazia. João era uma pessoa muito metódica. Então, ele costumava pegar, medir, e quando ele fazia, por exemplo, o orçamento para os clientes, ele tentava tirar uma base nos trabalhos que ele já havia feito. Então, quando o cliente chegava para João e pedia algo diferente, olha, João, eu queria um design um pouco diferente no portão que você fez aqui para o meu vizinho. Então, João, ele pegava, bom, naquele portão que eu fiz para o vizinho, eu gastei isso. E ele fazia uma conta ali de cabeça rapidinho e passava o orçamento para o cliente. Já no caso de Marcos, ele já tinha tudo lá no computador, né? Então bastava ele entrar no Excel com as fórmulas que ele havia feito, modificar lá os parâmetros e pronto. Ele já tinha um orçamento bem abalizado para dar para o seu cliente. Os perfis metálicos que Marcos ele adquiria, ele tinha um fornecedor e dali ele só ia atualizando esses preços para poder conseguir então manter um bom preço de mercado. Muito bom, né? Então daí já dá para você entender que existe uma diferença entre trabalho executado e trabalho inteligente. Bom, eu não posso falar um pouco do que aconteceu com o futuro desses dois profissionais da área de serralheria. Bom, o João continuou naquele mesmo trabalho. Tá? Ele continuou ali na garagenzinha dele e para ele era muito bom. Tinha montado a bancada, de vez em quando comprava um equipamento diferente, mas ele continuava fazendo os portões. O Marcos foi um pouquinho mais além. Ele queria progredir, investiu também num curso técnico, fez, Ele tinha mais curiosidade porque ele queria melhorar ainda mais o trabalho que ele fazia. Daí ele passou de CAD para outros tipos de elementos e outros tipos de software, onde ele pudesse ter mais produtividade e assim apresentar os projetos de maneira mais assim clara para os clientes. E aquilo ele ganhava muitos clientes, né? Mas Marcos não ficou por aí. Marcos ele foi na internet e fez uma pesquisa de quais empresas que trabalhavam com a área de metalurgia na sua cidade. Então Marcos decidiu fazer o seguinte: ele pegava o telefone dessas empresas, entrava em contato e ele já tinha um portfólio onde ele enviava para essas empresas os trabalhos que ele podia fazer utilizando o CAD. Já dá para você adivinhar o que aconteceu, né? Não, mas eu vou contar isso aqui só no final dessa aula de hoje. Nós vamos agora então dar continuidade no nosso projeto, dando sequência nos próximos estágios da nossa torre metálica, tá? E aí, no finalzinho, eu vou concluir essa história legal de João e Marcos. Dois caras inteligentes, mas com uma pequena diferença no profissionalismo e na maneira de trabalhar, tá certo? Então, vamos lá? Vamos continuar aqui fazendo a nossa torre metálica no SolidWorks.
Então agora vamos dar continuidade nos demais estágios aqui da nossa torre. Vamos primeiro habilitar aqui essas linhas e agora a gente edita esse perfil aqui, ó, tá vendo? Nós vamos pegar aqui e dar continuidade nessas peças aqui, ó. Só ir clicando, a gente editou aquela perfil de soldagem e a gente vai acrescentando aqui. A gente não precisa criar tudo de novo, é só a gente ir clicando na linha que a gente habilitou e aí nós já vamos ter aqui, ó, as peças que são as pernas da nossa torre, já bem rápido e fácil. O que a gente faz agora? Agora nós vamos editar a parte dos estágios. Então esse primeiro estágio, nós vamos pegar essa linha de centro, que é uma linha de construção, vamos selecionar essa linha de construção aqui, e aí nós vamos, cá embaixo, a gente desmarca, ó, para construção, e ele se torna uma linha comum. Por quê? Porque nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos editar, tá, esse perfil aqui, que é do primeiro estágio, e vamos acrescentar, então, nessas linhas de construção, aliás, nessas linhas comuns, os nossos membros estruturais. Criamos aqui um novo grupo, e aí, ó, é só a gente ir clicando na linha e criando os membros estruturais. Bom, o cuidado que a gente tem aqui é no caso do ângulo, né, do nosso plano de construção. Então, a gente vai pegar, vamos copiar desse plano aqui, nós vamos jogar aqui, ó, e pronto, ele vai estar alinhado com o plano de construção dos nossos membros estruturais. Nós vamos fazer o mesmo processo com os demais estágios. Olha, cada estágio a gente copia lá o ângulo e a gente vai acrescentando. Nesse final aqui a gente toma o cuidado de criar um plano para descobrir qual ângulo, porque esse ângulo aqui é diferente. Então a gente cria esse ângulo, você vê que tem uma defasagem aqui, olha, do ângulo em relação à face da nossa perna. Então a gente precisa criar aqui um ângulo, um plano para a gente poder descobrir esse ângulo e daí sim, né, alinhar esse nosso membro estrutural. A gente faz esse processo com todos os estágios, tá? Colocando o ângulo aqui, deixa eu colocar a diferença aqui de defasagem e pronto. Então nós já temos aí todos os estágios. Agora com o plano que a gente já tem da nossa face, a gente vai fazer então os contraventamentos. Nós vamos fazer o mesmo processo que a gente utilizou para poder fazer o primeiro estágio. Então o primeiro estágio da nossa torre nós fizemos isso aqui, olha, criamos a linha e depois nós criamos aqui linhas de construções para a gente poder fixar na nossa linha 3D. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos criar essa linha. Agora nós vamos colocar aqui as linhas de construção. Por que essas linhas de construções e não a linha até o final? É justamente porque eu vou ter o espaço de ligação entre o meu perfil e a minha estrutura. Porque senão o que acontece? Você vai acaba entrando aqui um membro estrutural no outro. Nós não queremos isso. A gente tem aqui na ligação intermediária as chapas de construção. A gente coloca aqui as cotas, ó, e depois é simples, né? Depois que a gente fez o mesmo processo dos outros, nesse final aqui a gente vai clicar nessa linha, nós vamos criar um plano, tá? Porque aqui o plano, a defasagem é diferente. Então lembra que quando a gente criou o perfil lá, ele deu uma diferença na defasagem lá de ângulo. Então a gente cria um plano aqui e no daqui de cima também, né? Porque o ângulo de incidência também é diferente nesse plano aqui de trabalho. Então nós criamos um outro plano. Agora sim, a gente vai fazer o desenho das linhas que vão compor os membros estruturais, nesse caso aqui, ó. A gente clica aqui e vamos fazer a linha, né? Seguindo o mesmo procedimento. Os demais é bem tranquilo, né? Já estavam todos no mesmo plano de desenho, então fica bem prático. Aí nós vamos também criar aqui as linhas de construção, tá? Interligando, que vai fazer justamente essa interseção entre as chapas de ligação e os nossos perfis. Colocamos as cotas, deixa eu colocar essa cota aqui, vamos colocar aqui o valor de 400, não, 40 não, 400, pronto. E aí a gente termina aqui essa parte. Nós estamos adiantando esse tempo, porque isso aqui a gente já fez já na primeira aula, então não precisa a gente ficar malhando em ferro frio aqui, né? Então, ó, no final não deixa de curtir essa nossa aula, que essa aqui podemos dizer que é a principal, porque a gente finaliza todos os estágios da torre. Bom, como deu para você perceber, o que nós estamos fazendo? Na sequência aqui do desenho, nós estamos simplesmente continuando com a aplicação dos perfis do que nós já tínhamos elaborado nas linhas 3D
para poder colocar esses perfis. Por que a gente não está fazendo de todos os lados? Não, porque a gente já tem pronto o espelhamento e também aquele recurso de rotação copiada. Você lembra que nós fizemos na última aula? Então precisamos fazer apenas um desses planos. E depois, no final, nós vamos só aproveitar, né, os recursos que nós fizemos anteriormente de espelhamento e de rotação copiada para poder dar sequência, então, na formação dos outros planos da nossa torre. Tá bom? Como deu para você perceber, é bem simples. Nós vamos lá buscar o recurso de soldagem, encontra o perfil que nós já estamos utilizando e depois nós vamos acrescentando então as chapas de ligação metálica entre cada perfil, ok? Vamos voltar aqui à aula? E agora? Agora é simples. Agora é só a gente colocar o membro estrutural aqui de 3 polegadas por 3 por 1/4. E nós vamos então colocar aqui, olha, cada membro estrutural nas linhas. Não adianta querer colocar na linha de construção o membro estrutural, porque ele não funciona, tá? A gente vai mudar o ângulo aqui, olha, que é o ângulo de rotação do nosso perfil, tá? Nesse caso aqui vai ser 180 graus. E a gente vai escolhendo aqui, cria um novo grupo, clica aqui. E a gente vai fazer esse processo para todos os contraventamentos até o final da nossa torre, tá? Então nós vamos pegar, olha, escolhe aqui o ângulo, né? E daí a gente vai fazendo esse processo aqui em todos eles. Vamos criando aqui sempre grupos diferentes e vamos colocando os ângulos aqui, ó, para a gente poder finalizar então todo o contraventamento da nossa torre. Vamos aqui até o final, né? Mais um novo grupo, clica aqui nessa linha, muda aqui e nós já estamos aqui no final. Pronto. Olha só como é que é simples e rápido, né? Rápido em termos, né? Porque o que é trabalhoso é porque esse processo é meio repetitivo, né? Já que a torre ela é toda tem vários elementos iguais, então acaba sendo meio repetitivo. Observa que existe então, olha, uma diferença de distância. Aqui nessa chapa de ligação, observa que nós vamos ir um pouco para frente, olha. Por quê? Porque a perna ela dá sequência, essas peças de cantoneira, você não tem o tamanho dela que vai até o final, né? Lógico. Essas peças geralmente são de 6 metros. Então, a gente tem que ligar essas peças uma na outra. Então, eu peguei lá e coloquei a linha. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui também, ligando nossos contraventamentos, olha. Eu coloquei essa linha aqui de construção porque ela vai ser igual para todos os outros, entendeu? Você pode colocar ela como igual, olha. Então, você só tem o trabalho de colocar uma cota só. As outras linhas de construção são do mesmo tamanho, tá vendo? Tá aí, ó. Só colocar, extrudar, né? A gente está extrudando tudo com chapa de 1/4, tá bom? E a gente vai fazer o mesmo processo em todos os estágios. Olha, a gente acompanha até o final, porque ali a chapa vai estar ligando também com a continuação aqui da perna da nossa torre, tá? E aqui a gente vai fazer também a ligação nessa parte aqui do nosso estágio. Pronto. Extrudar 1/4 de polegada e tá aí. Então nós temos aí a parte do nosso contraventamento. E agora? Agora a gente vai pegar o seguinte, ó. Tem esse espelhar aqui, nós vamos arrastar ele cá para baixo. Tanto o recurso de espelhamento como também o de rotação. Por quê? Agora é só editar isso aqui e nós vamos vir aqui, olha, e acrescentar esses membros estruturais justamente nos nossos recursos de espelhamento. Olha lá. A gente vai fazer a mesma coisa. Mas antes, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, eu vou esconder alguns membros estruturais. Vou clicar aqui, ó. Vamos pegar esses membros estruturais, que são as pernas, né, os estágios. Nós vamos esconder eles. Depois a gente vai mostrar de novo. Por quê? Que agora a gente edita esse espelhamento e é simples. Agora é só abrir aqui uma janela e selecionar tudo de vez, né? Imagina ficar selecionando um por um, chapa, e vai demorar a vida toda. Pronto. O que a gente vai fazer agora com a rotação? Mesmo esquema. Clica aqui, vamos editar o recurso de rotação copiada e só abrir um janelão aqui, ó. E a gente vai e rotaciona tudo. Olha lá. Bem rápido, bem prático. A nossa torre já está quase pronta, né? Olha lá. A estrutura da torre. Agora sim, agora a gente pode exibir, né, novamente os membros estruturais. Clica aqui, exibe esse aqui e voltamos a exibir todo mundo. Olha lá, bem simples. Tá a nossa torre pronta aí, olha. Bem legal, né? Tá vendo? Todo contraventamento, dá uma olhada aqui de cima
E a torre está pronta. Na próxima aula nós vamos fazer então a escada de acesso, que é a escada marinheiro, e as plataformas para a gente poder finalizar. Esse vídeo de hoje foi bem interessante, não foi? Ah, tá, mas eu estava esquecendo de falar para você. Lembra de João e Marcos? Pois é, o Marcos progrediu. Lembra que ele entrou em contato com algumas empresas da sua cidade, indústria? Pois é, ele conseguiu excelentes contratos. Por quê? Porque as empresas ficaram interessadas na maneira de trabalho, nos projetos que o Marcos já tinha pronto em CAD. Não, mas não contrataram o Marcos, eles compraram o serviço que ele podia produzir. É isso mesmo, Marcos cresceu. Daqui a pouco, com os contratos que ele tinha de trabalho prestado para aquelas empresas, ele pôde construir um grande galpão, contratar mais profissionais e dar sequência no seu trabalho muito bem feito, organizado e inteligente. E João? Não, o João ainda continua lá na garagem dele, soldando portões. Bom, eu acho que você não quer, né, ficar na mesmice. Não que seja errado, tem pessoas que gostam de ficar acomodadas e continuam lá ganhando o dinheirinho dela sem problema nenhum. Mas eu acredito que você quer um pouco mais além. Então, olha, continue aqui comigo, se inscreve no canal e nós vamos ter ainda mais dicas interessantes para você que é profissional da área de metalurgia e quer também desenvolver-se como projetos industriais utilizando o SolidWorks ou qualquer outro CAD que você tenha disponível. A minha indicação é o SolidWorks, tá bom? Deixa aí seu joinha e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!